A encomenda da obra, ela foi feita por São Paulo, para justamente definir o lugar da formação da nacionalidade em São Paulo, o Grito do Ipiranga, associado à construção do Museu do Ipiranga e de todo o investimento simbólico. Que se a gente pensa na história do Brasil, né, a primeira missa na Bahia, a capital é o Rio de Janeiro, São Paulo estava meio que sem lugar nessa configuração. E é muito propício você localizar essa cena épica em São Paulo. Essa grande pintura histórica, de grande formato, ela é uma produção típica da época, na verdade, de um momento em que esse modelo de pintura histórica monumental já estava entrando no seu esgotamento. Mas desde 1861, né, quando aparece a primeira missa do Brasil, a gente afirma no Brasil essa prática da criação da pintura histórica e que tem o seu auge nas famosas batalhas do Guararapes, do Vitor Meirelles, e do Avaí, do próprio Pedro Américo, autor do Independência ou Morte. Essa tela, então, ela corresponde a uma época da história da arte do Brasil em que, através da pintura histórica, se construiu uma relação muito próxima, não é, entre a arte e a representação do passado nacional. E, sem dúvida nenhuma, o Pedro Américo é um grande artista desse movimento e o seu quadro Independência ou Morte é uma dessas obras importantes dele. Talvez o tema mais importante é isso, a gente destacar o fato que se trata de uma cena militar. As cenas militares na tradição da pintura histórica talvez seja uma das vertentes mais conhecidas e produtivas, sobretudo a partir da França e depois da inauguração da grande Galeria das Batalhas no Palácio de Versalhes. Desse modo, né, a pintura do Pedro Américo ela dialoga com essa tradição europeia da pintura histórica de cenas militares. E não há dúvida nenhuma, não é, de que a composição que ele construiu em torno da tela do Independência ou Morte se inspira em obras de pintores como o caso do Vernet, Horace Vernet, que aliás foi também referência para a pintura histórica do Vitor Meirelles, especialmente no caso da primeira missa, mas de perto, né, por um outro artista francês, que é o Meissonier, autor de algumas batalhas, representações de batalhas do período napoleônico. Hoje, contemporaneamente, se acusa até o Pedro Américo de plágio, um anacronismo, porque a pintura de belas artes ela é feita da referência de uns aos outros, porque ela é uma pintura de tradição, então ninguém quer ser diferente do outro, quer fazer homenagem ao antecessor. As cenas dele são muito dinâmicas, não é? Então a gente tem quase que a sensação de que as coisas estão em movimento, há muitos olhares, né? Não tem aquele elemento central, você pode olhar um pouco para lá, um pouco para cá, tem elementos que te chamam a atenção de vários pontos de vista, não é? Desfocando assim, um pouco a imagem central. O Pedro Américo pintou o quadro na Itália, e ele pintou o quadro com seu ateliê, com elementos materiais, uniformes, espadas, né, que pudessem criar uma marca de presença nos itens, nos detalhes que ele figurou na peça. Ele estava justamente interessado em projetar uma imagem épica. Então, essa projeção do épico, ela vai buscar construir, sobretudo, a figura do herói como um sujeito transindividual, coletivo. Então, o imperador como outros imperadores, que é uma composição que o Dom Pedro está no centro da imagem. Ele é quase uma força centrífuga, ele não está com o chapéu na mão e ele não está iluminado por uma luz que emana como se ele fosse ungido. Ele é o herói militar, ele é o herói que tem a agência de transformar aquilo que está prestes a acontecer, que é o Brasil independente, em nome, né, da política, em nome... Aí a gente pode pensar em nome da República, aí a gente pode pensar, né, que agência é essa e que figura é essa que o Dom Pedro serve de signo, né? É muito interessante também pensar a guerra, né? Uma independência que, ao contrário das outras independências da América Latina, foi feita com uma transição pactuada. O quadro
ele é uma cena de guerra. Uma guerra que não aconteceu, uma guerra que não houve, né? Mas é enaltecer a guerra como projeto de nação. Na própria Revolução de 30, né, a imagem do Getúlio Vargas chegando a cavalo, né? Ele veio de trem, mas ele salta do trem e ele vem a cavalo para amarrar o cavalo no obelisco. O cavalo, né, do Dom Pedro, ele vai passando, né? Assim, o último presidente militar era da arma da cavalaria, né? Que era o Figueiredo, né? Adorava andar montado num cavalo. O interessante, não é, no caso do Pedro Américo, é que a gente reconhece que é uma criação baseada na documentação histórica. Ele conhece os elementos da cena, não é? Da geografia, assim como de como as coisas aconteceram. A gente tem aquela situação assim de declive, que é própria daquele lugar, não é? Do campo do Ipiranga. A gente tem a casa, que é citada nos documentos. Por outro lado, em conhecendo esses documentos, surpreende que ele também inove na representação, né? Não seguindo as referências de época, especialmente o debate sobre o cavalo dele, o que é representado na cena, não corresponde exatamente ao cavalo descrito nos documentos da época, que nem era cavalo, provavelmente era uma mula, não é? Inclusive por ser mais adequado pela subida muito íngreme, não é? De Santos ao Planalto de São Paulo. Esse quadro, ele foi pensado dentro de um momento aonde a discussão e o movimento republicano, o movimento abolicionista já estava correndo bastante solto e bastante com muita força. Então, ele é uma maneira de você configurar essas forças nacionais de modo a criar uma alegoria sobre ela. O interessante é que ela vingou, né? Eu acho que pensar a força, tanto dos militares quanto da aristocracia, que estava no poder e que negocia a transição, é importante você pensar como, né, o culto do quadro ele é feito na República. Né? A entronização dessa cena como a cena da independência, ela é feita na República. Em 22 é certamente o momento em que ele mais foi difundido e se consagrou como representação da independência do Brasil. Em 72 ele também é muito celebrado no Sesc Centenário, na comemoração dos 150 anos. Ele é a referência para uma das cenas principais do filme Independência ou Morte, estrelado pelo casal Tarcísio Meira e Glória Menezes. A sua revalorização no contexto atual do bicentenário, das comemorações do bicentenário, chamou muita atenção porque foi acompanhada a sua restauração, da restauração do edifício monumento e a reabertura do Museu do Ipiranga, não é? O Museu Paulista. Agora, coincidentemente, esses três momentos, o do centenário, o do sexto centenário e o do bicentenário, são contextos de crise política, em que o papel dos militares é posto à prova na sociedade. Até hoje, não é? Todo mundo que tem a sorte de visitar a tela e está diante dela, não é envolvido por ela. Primeiro pela escala, não é? A escala faz com que você se coloque ao lado daquele tipo social popular que está no canto da tela e que você também se coloque de fora do acontecimento, mas olhando a história acontecer. A gente vê aqueles cavalos que parece que estão em movimento, não é? Então, isso tudo dá aquela sensação de quando você está ali diante do quadro, você está vendo a cena acontecer. Diante do quadro, a gente não tem a menor vontade de não acreditar naquela beleza idealizada. Hoje, sobretudo pela capacidade que a gente tem de conviver com as imagens reproduzidas e difundidas em muitos meios, não é? Isso faz com que a gente tenha o tempo, né, de reflexão e pensar sobre a própria experiência do fascínio diante da obra, não é? E por mais que a gente admire a arte de Pedro Américo, a gente também reconhece, não é? Como ele reinventou o passado. Cabe a gente situar isso historicamente e nos perguntar se a gente ainda considera esse tipo de representação adequada para contar a história do Brasil.